Eu nunca cheguei a falar com ninguém sobre a rejeição que eu sentia dentro de mim. Eu procurava pensar que aquilo ali era só uma fase. Aos 17 anos, eu fugi de casa com o meu namorado na época, né? Como a gente não tinha um lugar pra gente ir, a gente fugiu pra casa da avó dele. Eu fugi de casa. Eu não aguento mais. Os meus pais brigam muito. E aí meu pai foi atrás da gente, meu pai foi atrás de mim. E aí foi onde eu decidi voltar pra casa, mas na condição que meu pai deixasse eu namorar com ele sem ter nenhuma intervenção. Como a gente não conseguiu casar, fugir não deu certo, então a próxima etapa foi eu vou engravidar para eu poder forçar um casamento para a gente poder ficar junto. Eu tinha uma ideia de que meu casamento seria um sonho, seria aquele casamento perfeito. Mas desde a primeira semana de casamento a gente teve muito problema, a gente passou a se desentender bastante e com o nascimento da criança foi piorando. Aquele sacrifício que eu fiz de fugir, de sempre estar com ele, de vir a engravidar pra gente casar, aquilo ali pra mim virou um pesadelo. Depois de 4 anos de casada, eu vinha descobrir uma traição da parte dele e da família dele, porque toda a família dele sabia dessa traição. E eu me separei porque eu não conseguia perdoar ele. Quando eu me vi nessa situação, a solidão se tornou presente na minha vida. Aí veio tudo novamente na minha mente. A rejeição da época quando eu era adolescente, agora a rejeição novamente do casamento e a solidão porque eu não sabia o que fazer. Eu nunca gostei de ficar sozinha, a solidão me incomodava, ela me assustava. E por ela me assustar, eu buscava qualquer situação para eu poder não estar sozinha. Aí eu vinha me relacionar com uma outra pessoa. Eu gostava dele no sentido assim, dele ser um bom rapaz, um companheiro. Então assim, não foi um amor, porque até então eu não queria mais me entregar. Pelo fato de eu ser uma mulher separada e com 2 filhos, a mãe dele não aceitava o nosso relacionamento. Ela foi contra, a ponto de eu chegar num lugar, se ela tivesse, ela levantava, ela saía, só para ela não me cumprimentar. Aí a gente veio a terminar o relacionamento e mais uma vez eu fiquei sozinha e mais uma vez a solidão veio fazer parte da minha vida. Depois de 2 meses que eu estava sozinha, meu ex-marido me procurou e pediu uma nova chance. Então, entre a solidão e voltar com meu ex-marido, eu preferi voltar com meu ex-marido. Sabia que você ia voltar um dia. Entra. Eu não lembrei de traição, eu não lembrei de engano, nada. Eu só lembrei de não querer mais ficar sozinha. Mesmo eu voltando com ele, não ficando sozinha fisicamente, eu era sozinha. Depois de 2 anos, que a gente já tinha reatado o nosso casamento, eu conheci um outro homem e me apaixonei por ele. Ele supria todas as minhas necessidades, de carinho, de afeto. Era muito intenso o nosso relacionamento. Era muito companheiro, eu podia conversar com ele sobre qualquer coisa. Ele nunca me repreendia, ele nunca me apontava o dedo, ele sempre estava ali comigo. Então eu não tinha mais solidão, eu não sentia mais a solidão quando eu estava com ele. E aí eu voltava para casa e meu marido continuava com os mesmos comportamentos. E depois de 2 anos que eu estava com essa pessoa, com esse homem, eu e meu marido tivemos um desentendimento em casa. E como eu já tinha um plano B, como eu já tinha uma outra pessoa, ele falou que ele ia embora e eu falei pra ele que tudo bem, que ele podia ir embora. E ali eu me vi livre pra poder viver aquele amor que eu tava vivendo por 2 anos escondida. E depois que eu assumi esse relacionamento, né, esse novo relacionamento que eu tinha tido fora do meu casamento, durante a semana a gente estava sempre junto. Ele continuava a mesma pessoa, ele continuava junto comigo, só que chegava sábado e domingo, finais de semana, ele não tinha uma vida comigo. Ele voltava para casa da família dele, com a família dele. Você é tão maravilhoso. Calma, calma, calma. Vê seu perfume, o cheiro do seu perfume.
Vai, a gente... Olha, podem ver a gente. Beijo, gatinho. Ser amante, pra mim, se tornou um título confortável, porque eu não ia mais ser traída. Pra mim, aquela situação, ela estava sustentável. E para eu não sentir a solidão novamente, eu saía para as festas. Eu sempre ia procurando uma segunda pessoa, eu sempre ia procurando ali uma segunda opção. Se não der certo, eu já tenho uma outra pessoa. Nesse momento, eu entendi que eu tinha caminhado para muito longe, mas eu não tinha saído do lugar. Eu comecei a pensar nos meus filhos, comecei a pensar no meu futuro e foi onde eu fui buscar ajuda e cheguei nas palestras. E quando eu cheguei nas palestras, eu percebi que a solidão estava dentro de mim, não do meu lado. Ela já estava dentro de mim. Ela estava viva dentro de mim. E ouvindo a direção da palestra, né, toda semana, eu fui me reconstruindo. Eu fui abandonando aquele velho eu fui deixando aqueles traumas do passado, eu fui parando de culpar as pessoas pelo que eu estava vivendo e eu assumi a responsabilidade que só eu podia mudar. E aí, depois de mais ou menos um ano, eu frequentando as palestras, já tinha reconstruído o meu eu já era uma nova Glauciane, não tinha mais solidão, não tinha mais tristeza. Então, foi onde eu já estava preparada para um novo relacionamento, onde eu conheci o Silvio. Tinha muito medo da solidão. Não conseguia ficar sozinho, não conseguia ficar comigo mesmo. Eu sempre procurava alguém, procurava as pessoas, um amigo, procurava sair, me divertir. Não ficava sozinho um minuto. Cheguei a ficar frente a frente com a solidão e pensei até em tirar minha vida. Só que eu não cheguei a comentar isso com ninguém, porque isso ficou dentro de mim. Eu não tinha forças para tirar minha vida, mas eu provocava, como um acidente de carro, provocava briga com as pessoas para que alguém me matasse. 2 meses após eu ter desfeito o meu segundo casamento, eu encontrei a Glauciane. Quando eu encontrei a Glauciane, eu estava perdido sentimentalmente, confuso, querendo mudança, querendo me transformar, mas não encontrava saída e sabia que sozinho não ia conseguir. Foi nesse momento que eu já estava decidido a ter uma família, estava decidido a ficar com ela, então foi nesse momento que eu comecei a buscar nas palestras. Depois que eu passei a frequentar as palestras, eu percebi que as minhas atitudes eram contrárias eu fazia errado, na verdade. Muitas das vezes a gente pensa que está fazendo certo e na verdade é o errado. E através dessas palestras eu comecei a olhar para dentro de mim e ver que realmente eu precisava mudar as minhas atitudes. Era muito difícil acreditar em mim. Eu não acreditava em mim, né? Eu acreditava no que eu via, não no que eu vivia. Então, eu acreditar em mim foi o primeiro ponto importante que a palestra fez. E depois, decorrente disso, eu passei a acreditar nas pessoas e dar uma chance para quem viesse a se aproximar de mim. Valeu a pena eu ter dado uma chance para mim como mulher, como mãe, como esposa, porque eu não acreditava que eu pudesse ser uma esposa. Pelo que eu tinha buscado, né? Pelo que eu estava vivendo, eu nunca me imaginei tendo uma família de novo. Então, quando eu decidi me dar uma nova chance, eu coloquei toda a força. Coloquei toda a força nessa palestra, nessa reconstrução, para que eu viesse hoje estar vivendo o melhor momento da minha vida. O que eu sonhei com os meus 17 anos, hoje eu comecei a viver. Hoje eu entendi o que é ser feliz. A terapia do amor nos ajudou muito como casal. Hoje sou feliz de verdade, não de aparência.
Sim, eu encontrei o homem que eu sempre sonhei, que eu sempre busquei. Hoje estamos juntos há 5 anos, frequentando a palestra e sendo um casal feliz.